Karina, você nasceu poeta ou se fez poeta? Assim, a gente teria que recorrer a muitas coisas, como, por exemplo, a questão da palavra útil, né? Assim, acho que, sei lá, como, por exemplo, os dias úteis. Quais são os dias úteis, né? Então, o que eu faço é só para os dias que não são úteis. Quais são os dias que não são úteis? Sábado e domingo. Poesia é coisa de sábado e domingo. Ou, por exemplo, uma cadeira. Sei lá, qual é a utilidade de uma cadeira? Ou poesia é a cadeira de cabeça para baixo. Que pode ter utilidade também, né? Ou qual é a minha utilidade para você, né? Assim, quais são as nossas utilidades, né? Eu só sirvo para você, eu só sou útil para você se eu sirvo para alguma coisa. E se eu não servir para você para nada, não sou útil? E aí, não sei, e aí tem a viagem que o útil está dentro de fútil, né? E aí, não sei, não é incômodo, é só, na verdade, é uma possibilidade de muitas coisas dentro disso, eu acho. Na verdade, eu nunca relacionei poesia às minhas questões amorosas. Foi raro assim mesmo. Eu não tenho muita relação da escrita por conta dessas questões, assim. Quando eu era pequena, assim, minha mãe costurava para fora e muitas vezes passava as noites assim costurando. E ela trabalhava de dia também. Então, muitas vezes, quando ela chegava à noite e ficava na máquina de costura, muitas vezes eu sentava no chão, embaixo, com aqueles encartes de LP, de músicas, e cantava para ela. Ficava com os encartes, com as letras, e ficava cantando enquanto ela costurava. Muitos momentos, assim. E aquilo, para mim, é uma lembrança muito forte de um contato com a palavra falada, com a palavra cantada e com a palavra lida, e essas relações todas, e com estar com ela, o momento que a gente podia estar também, e fazer essa costura aí. Eu acho que essa assim, é uma coisa que eu me lembro assim, que mais tem uma relação forte, assim, de relação com a poesia, de princípio, do começo. Não, eu acho bobo isso, assim. Eu sou mulher e pronto. E é porque, na verdade, tem essa tradição masculina da literatura e essa coisa de, meu Deus, como é escrever como mulher. Mas, pelo amor de Deus, nós somos seres humanos, falamos sobre sentimentos, metáforas, trabalhamos com a linguagem. E óbvio que um homem e outro um escreverá diferente do outro, uma mulher e outra também. Então, eu não sei, eu não consigo me encaixar muito nesses padrões. Até gosto de fugir deles, porque me sinto às vezes asfixiada nessa viagem de você tem que ser mulher, então você tem que responder a isso e a isso e a isso. Se você é homem, você responde a isso e a isso. Se você tem o cabelo curto, você responde assim. Se você veste azul, você faz aquilo. Se você usa chinelo, é assim. Então, esses são os padrões. E aí, eu acho que a gente já está... Assim, eu acho, né? Já estamos em 2015, né? Já devíamos estar em outras, né? Em seres mais múltiplos entre si. E a sexualidade também ser uma coisa bem mais livre. E aí esses padrões me chateiam. Não, isso é muito particular de cada um. Assim, a poesia é uma expressão muito particular de cada poeta, de cada artista que lida com isso. E a depender das suas lutas diárias e das suas... Sejam lutas emocionais, espirituais, sociais, políticas, é que aí você vai escrever sobre
E aí, claro, misturar todas as suas habilidades dentro disso. Mas eu acho que depende muito de cada ser mesmo, sabe? Não dá para dizer assim, a poesia tem que ser política, a poesia não deve porque perde. Não, eu acho que cada pessoa responde a isso de uma maneira, cada artista. No meu caso, eu sinto a poesia como a minha possibilidade de liberdade mesmo. Eu me liberto escrevendo, porque eu saio desses padrões, desses quadrados que todos nós temos que ser colocados todo o tempo. Então, eu gosto de que as palavras com que eu trabalhe e as organizações delas, dos versos, tirem um pouco tira a gente dessa normalidade, dessa conduta esperada ou dessas prisões mesmo. Tantas prisões que a gente tem. Então, o desejo que eu tenho é tirar dessas prisões. Mas aí são prisões de vários tipos. Tem prisões sociais, tem prisões ligadas a questões materiais, tem prisões ligadas a questões diversas. E aí eu gostaria que, com a poesia, pelo menos em alguns instantes, você fizesse... E aí depois você volta. Minha Nossa Senhora. Ai, Jesus. Olha, eu escrevo. Eu acho que antes tem um desejo aí dentro que é de troca. Que acho que é um desejo assim bem primário, né, nosso, do ser humano. É de trocar um com o outro, assim, seja o que for, né? Todo tipo de coisa. Então, por exemplo, quando eu lancei meu primeiro livro, era esse desejo que começou a vir à tona, muito grande. Eu já queria mesmo trocar com as pessoas, queria que as pessoas vissem aquilo e me falassem o que acham e tudo mais. Porque a gente já fazia intervenção na rua, eu e Silvana, a gente já colocava os poemas nas ruas e trabalhava com vídeo, com poema, com algumas obras, enfim. Mas aí veio o desejo de fazer a publicação, primeiro pelo desejo de trocar mesmo com as pessoas. Não acho não. Porque a liberdade como sentimento, a liberdade como desejo. Mas um poema, ele exige assim como o amor, determinadas prisões. É natural, assim. E também como a vida a gente não tem liberdade sem a prisão, enfim. Não tem claro sem escuro, não tem paz sem a guerra. Então, para ter a liberdade no poema, você precisa também ter a prisão. Enfim, organizar, sentar, pensar nas palavras, anotar um monte de coisa, entender por que você está construindo aquele verso. Entender não, mas construir aquele verso de várias formas, deixar lá o poema um tempo, voltar para ele, descartar uns, refazer vários. É um trabalho, assim, é um trabalho mesmo. Bom, eu vou responder assim. Na verdade, o que eu posso te dar é uma referência de momento. Porque é isso que eu estava falando, assim, se a gente for recorrer que a gente não nasce uma coisa, a gente vai se fazendo, assim, eu também não tenho... É muito vivendo o momento, né? Cada momento você tem um poeta referência para aquele momento. E a cada momento você ama uma coisa loucamente, depois muda e tal. É claro que tem coisas que perduram muito mais tempo na vida, né? Não estou falando que também é essa oscilação sem fim, mas eu gosto desse movimento das ondas. Vai, vem. Mas o que eu posso te responder, assim, é que tem referências para mim, por exemplo, posso te responder 3 livros que são referências para mim e que eles não são, por exemplo, nem tanto pela... Bom, enfim, é porque tem uma história geral, que são os livros
Uma Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres, de Clarice Lispector, o Primeiras Histórias, de Guimarães Rosa, e o Eu Profundo e os Outros Eus, de Fernando Pessoa. Esses 3 livros, eles chegaram para mim, o Fernando Pessoa chegou para mim quando eu fiz 15 anos, que foi um presente de 15 anos de minha mãe, que ela me deu assim uma pilha de livros de poesia, e dentre eles estava o Eu Profundo e os Outros Eus, que aí eu segui com ele dos meus 15 até os 16, 17, e aquilo que foi me alimentando naquele momento da minha vida e foi me fazendo chorar. Eu choro muito lendo, né? Assim, as coisas que me tocam. E eu ficava muito maluca lendo aquilo e descobrindo como aquela pessoa existiu nesse mundo. Então ele é, acho que talvez, o primeiro grande toque, assim. O Livro de Água é um longo processo, um processo bem longo mesmo, assim. Ele começou com uma pesquisa ao longo de um ano que eu e Silvana fizemos. Viajamos para várias ilhas. A ideia era trabalhar primeiro. A ideia vinha da solidão, falar da solidão. E aí, para uma das nossas referências maiores era esse espaço geográfico de ilha, que a gente faz logo essa referência super piegas, né, muitas vezes, de solidão. E aí, como ilha, que é esse espaço de terra, rodeado de água por todos os lados, a gente começou a trabalhar esse elemento água como uma possibilidade de saída, de caminho. A água como caminho dentro dessa referência, desse espaço geográfico e dentro do que a gente estava pensando de solidão. Então, a água seria o caminho para chegar nos outros ou para chegar em si, sair dos outros. E aí começou a surgir. Então a gente passou um ano, a gente viajou por algumas ilhas, permaneceu em algumas ilhas durante algum tempo. Silvana captava as imagens, fotos, vídeos, enquanto eu escrevia. Tinham cadernos específicos que a gente fez, feitos por nós, e aí eu escrevia nesses cadernos. E a gente trabalhou durante um ano. Quando a gente finalizou esse primeiro ano, assim, aí a gente começou a pensar em que aquilo era muito mais do que só os poemas, só os vídeos, só as fotos. E a gente começou a pensar em obras mesmo, obras de arte que misturassem todas essas coisas. E aí começou a nascer a exposição. Então, aí ele virou um projeto que era um livro, mas um livro escrito à mão, porque como a gente falava assim, aí como a gente falava de solidão, e a gente vive nesses tempos assim de totais redes, né? Aí era acessar essas redes, entender o que essas redes nos trazem de solidão e nos tiram da solidão, era fazer as ligações de redes, todas as redes possíveis, e é isso. A partir desses elementos a gente entendeu que a caligrafia, ela tem uma intimidade, ela traz essa intimidade assim, quentinha. E aí a gente também achou, vamos deixar a caligrafia no livro. Então, cada página foi fotografada, assim, algumas, os cadernos estavam nos ambientes por onde a gente passou, algumas não, era só a página do livro fotografada mesmo, para deixar a caligrafia, para deixar essa intimidade, para tirar um pouco da solidão da qual a gente vem falando, enfim. Então, são muitas relações feitas aí. A água, por conta do que eu já falei, e esse livro ser assim, todo esparramado, é porque é isso, ninguém segura a água, ninguém vai segurar essas páginas, deixa elas soltas, elas vão se perder, você pode dar. E quando você segura, eu mesma já fui abrir o livro e elas caem todas, então é como água. E as obras, então aí virou um livro-objeto, virou uma exposição de arte, e é isso. E aí a gente gosta dessa ideia de não saber o que a gente está fazendo, né? O que a gente está fazendo juntas? A gente está fazendo um poema, a gente está fazendo um vídeo, a gente está fazendo uma instalação, uma intervenção, isso tudo misturado. Como é que mistura a palavra e a palavra começa a dançar com as outras coisas? Enfim, aí a gente vai nesse
redemoinho aí é que a gente vai criando, assim. É porque eu acho que a gente não nasce nada, assim, a gente nasce e aí a gente vai se construindo, né? Dependendo das coisas que a gente vai encontrando no caminho. Então, eu não nasci nada. E também não sei o que eu vou ser depois, porque as coisas, a gente vai se transformando também. E acho que também esse exercício da poesia é um exercício diário, assim, é um tesão também que você vai tendo com as coisas do mundo, se relacionando também com as coisas que você vai se relacionando. A poesia passa a ser as coisas que você vai vivendo, e as coisas que você vai vivendo passam a ser poesia. Então é isso, a gente não nasce nada, eu acho que a gente vai se fazendo. Fala aí, película. Película. Então fala mais Película. alto. Não é falar alto nem falar baixo, falando no ponto certo. Vai. Película. Assim? Isso. Espera aí, o Zé gravando, vai valer. Gravando. Película. Continuo seguindo a mesma bolha de sabão que soprei na praia de Amaralina aos 8 anos. Ok. Valeu. Beleza.